Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomef by Diego Curtis, comigo, o professor Diego Curtis. Hoje eu venho trazer para vocês mais uma aula aqui inédita do nosso canal, que é sobre o assunto aí de permutação com repetição. Esta aula de hoje, na verdade, é um complemento de uma outra aula que eu vou estar deixando aí na tela final desse vídeo de hoje, que é a aula que nós tratamos do assunto permutação simples. Então, esta aula de hoje, na verdade, é um complemento e essa aula faz parte também de uma série de vídeos que nós estamos aqui elaborando para o canal com a intenção, na verdade, de formar uma gama de conteúdos aqui sobre análise combinatória. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, iniciar a nossa aula de hoje para que vocês entendam esse tema aí que é muito importante, que é a permutação com repetição. Mas antes de nós irmos para a nossa próxima aula, gostaria de fazer aí um convite, se você ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje e também ative as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. Então vamos para a vinheta do nosso programa e logo após a vinheta nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Então vamos lá? Então estamos aí de volta com a nossa aula de hoje, sobre esse assunto que é o assunto de permutação com repetição. Esse assunto de hoje, pessoal, ele é um pouco diferente do assunto da aula anterior. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de trocas, ou seja, de permutações, envolvendo elementos repetidos. Por exemplo, observe aí nessa tela que eu coloquei para vocês, a gente está vendo aí a palavra ele, Se eu fosse fazer aí, na verdade, aí, todas as possíveis permutações, ou seja, anagramas formados com as letras das palavras L, o que eu teria? Eu teria, na verdade, 6 opções se eu tivesse aí distinções entre as letras, que foi o que eu fiz. Observe o seguinte, quando eu pego a palavra ele, normalmente a gente não tem uma distinção de cor ou como a gente pode observar aqui, que eu fiz aqui, uma letra E seguida de uma letra preta, L e uma letra E vermelha, essa distinção de cor aqui nos ajuda a ter essa ideia que, na verdade, a gente tem aqui uma permutação, ou 6 anagramas diferentes. Mas, na verdade, pessoal, imagina se a gente não tivesse essas letras coloridas. Se a gente não tivesse essas letras coloridas, o que a gente teria? A gente teria, na verdade, ao invés de 6 anagramas, a gente teria somente 3. Por quê? Porque este anagrama, ele seria semelhante a esse. Esse anagrama li seria semelhante a esse li. E esse anagrama EL seria semelhante ao EL aqui. Então, a gente teria aqui, na verdade, ao invés de 6, apenas 3 anagramas aí. Então, vamos para a próxima tela para que a gente comece a dar início ao nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, da permutação com repetição, só que antes de nós iniciarmos a permutação com repetição, nós vamos relembrar o conceito de permutação simples, tá? Então, nós vamos fazer nessa sequência aí. Então, veja o exemplo que eu trouxe para vocês. De quantas maneiras podemos reescrever a palavra amor trocando as letras de lugar, ou seja, a ideia de anagrama, como havia falado para vocês aí. Na verdade, o que acontece? Como a gente tem aqui a palavra amor e a palavra amor é formada por apenas 4 letras e todas as letras são distintas, são diferentes, então, lembrando lá da aula passada, que eu vou estar deixando aí na tela final hoje, lembrando da aula passada, o que a gente tem? A gente tem que, quando a gente tem uma permutação com elementos que são distintos, ou seja, são diferentes, basta a gente fazer o quê? Fazer o fatorial da quantidade de elementos que a gente tem. No caso aqui, eu tenho 4 letras, então eu vou fazer o fatorial, na verdade, de 4. Então, a permutação vai ser uma permutação de 4, que eu posso escrever assim, P de 4 é igual a 4 fatorial, e fazendo aí o 4 fatorial, o que eu tenho? Eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando esses números, o que eu tenho? Eu tenho 24 maneiras de reescrever a palavra amor, usando, na verdade, as mesmas letras, mas trocando apenas elas de lugar. No entanto, pessoal, esta permutação ela é simples. Por quê? Porque basta fazer isso. Mas e quando a gente tem uma palavra
que repete letras. Por exemplo, é o que eu trouxe aí nessa nova tela para vocês. Ó. A palavra ala, ela repete duas letras, que são os as, né? Se a gente tiver duas letras repetindo numa palavra, a gente não consegue fazer essa permutação aqui da mesma forma que nós fizemos a permutação do exemplo anterior. Por quê? Porque neste caso, essas duas letras aqui, elas são iguais. Então, desta forma, eu não consigo fazer a contagem adequada desses anagramas. Então, o que eu venho trazer para vocês? Olha só, eu vou colorir essas letras, né, de cores diferentes. Por exemplo, a primeira letra eu vou deixar de preto, o L eu sempre vou deixar de verde e a letra A final eu vou colocar na cor vermelha. E observe o que eu fiz aqui, ó. Neste anagrama aqui, que é o segundo anagrama, eu fixei o mesmo A que tinha aqui, que era o primeiro, e troquei o L com o A de lugar. Então, eu tive esse novo anagrama. No terceiro anagrama, eu iniciei com L, seguido da letra A preta, seguido da letra A vermelha, né? E o que eu fiz nesse caso aqui, ó, no quarto anagrama? Eu troquei os dois A's no lugar aqui, fixando o L, da mesma forma que eu tinha feito no anterior aqui. Então, o que eu tenho aqui na quinta agora? Na quinta, eu iniciei com a letra A vermelha e fiz a letra A sendo a seguinte e depois a letra L, né? Então, o que a gente tem? Eu trocando o L com o A de lugar, eu tenho esse outro anagrama aqui, né? Mas observe o seguinte, se eu não tivesse colorido essas letras aí, de preto, vermelho e verde, o que eu teria na verdade? Eu teria, neste caso aí, alguns que seriam iguais na verdade, né? São os anagramas ALA, o anagrama LAA e o anagrama AAL, né? Que é o que está aparecendo para vocês. Todos esses anagramas eu teria contado eles de forma a mais, ou seja, houve uma contagem a mais da quantidade de anagramas que deveriam ter sido feitos. Na verdade, cada um desses três anagramas vai reduzir, na verdade, de 6 para 3 quando eu tirar essa quantidade de anagrama. Então, a gente pode dizer que o que causou, na verdade, esse erro foi a questão das letras As serem repetidas. E o que nós veremos na próxima tela, na verdade, é uma forma da gente fazer o cálculo descontando todos esses anagramas que são repetitivos aí na hora de fazer o cálculo aí da permutação. Então vamos lá para a próxima tela. Olha só, a definição formal que eu vou trazer para vocês aqui agora é a definição de permutação com repetição. Se você ainda está iniciando na matemática, talvez você tenha um pouco de dificuldade para entender essa ideia aí da definição formal. Mas eu vou tentar resumir o que está falando aqui nessa linha. Primeiro eu vou ler tudo, depois eu explico, tá? Olha só, dados n elementos dos quais n1 são iguais a 1, n2 são iguais a 2, n3 são iguais a 3 e nr são iguais a ar, em que n1 mais n2 mais n3 mais nr vezes é igual ao próprio n, que é o número de elementos, definimos que o número de permutações desses n elementos é dado por esta expressão aqui, ó, por esta fórmula, tá? Que a gente diz assim, permutação de n, né, tal que n1, n2, nr são elementos repetidos, é dado pelo fatorial de n dividido pelo fatorial de cada um dos respectivos termos que estão repetindo, sendo multiplicados aí no denominador. Então eu tenho n fatorial dividido por n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes n3 até nr fatorial aí. O que na verdade significa esse n1? Este n1 aqui, pessoal, são a quantidade de letras ou objetos iguais a um A aí, que eu coloquei. Vamos supor, eu tenho 3 objetos igual a A, ou 3 letras igual a A. Eu tenho, no N2 aqui, eu tenho 4 objetos que são iguais a B, por exemplo. Eu tenho 5 objetos que são igual a C. Então, esse N são as quantidades aí de objetos repetidos ou de letras repetidas aí dentro da permutação com repetição. Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil para você. Olha só. Vamos imaginar que eu queira saber quantos anagramas possui a palavra aí Copacabana. Ou seja, se eu embaralhar essas letras, quantos anagramas que vão ter. No entanto, observe o seguinte, olha só. Para que eu faça isso, eu tenho que pensar nas letras que são repetidas, porque é elas que vão causar problema. Então vamos lá. Ó. Eu tenho, na verdade, a letra C e essa letra C se repete 2 vezes, como vocês estão vendo aí. A letra A se repete 3 vezes aqui, ó, 3 vezes a letra A. A letra O,
aparece apenas uma vez, a letra P apenas uma vez, e a letra B, somente uma vez, e a letra N somente uma vez, né? Então o que a gente tem na verdade? A gente tem uma permutação, né, com repetição, porque a gente tem aqui letras que se repetem. Então dessa forma a gente vai escrever a fórmula, como eu tinha explicado para vocês no slide anterior aí, né? P de N, N1, N2, N até a Résima, né, quantidade lá de valores que estão se repetindo, e eu vou fazer na verdade o n fatorial dividir pelo fatorial de quantidade de valores que estão se repetindo, que é o que está aqui, né? Quem que é o nosso n? O n na verdade aqui vai ser a quantidade de letras da palavra Copacabana, ou seja, o n aqui. Quem vai ser esse n1? O n1 vai ser 2, o n2 vai ser o 4, que são 4 vezes. O N1 aqui, na verdade, os próximos N's que vão aparecer aqui são o quê? São 1 e 1. Por quê? Porque essas letras O, P, B e N, respectivamente, elas aparecem apenas uma vez. Então vai ficar da seguinte forma, olha só. Eu vou ter uma permutação de 10, né? Tomados aí com elementos repetidos, 2, 4, 1, 1 e 1. Né? Os 1 aqui são referentes a essas letras que aparecem uma única vez. Substituindo na fórmula, o que eu tenho? Eu tenho 10 fatorial, porque é o n fatorial, é 10 fatorial, né? Sobre 2 fatorial, aí eu pego esse 2 aqui, que são os elementos que estão repetindo, e coloco aqui. Pego esse 4, que são os elementos repetidos, e coloco aqui. E vou pegando um por um aqui e vou colocando aqui. Desmembrando 10 fatorial, o que eu tenho? Eu tenho 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, que multiplica 2 vezes 1, que está aqui, vezes 4 fatorial eu não desenvolvi. Por quê? Para poder cortar com aquele 4 fatorial lá em cima. E 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial é 1. Porque 1 fatorial a gente sabe pela definição que é igual a 1. Simplificando os dois 4 e também dividindo o 8 por 2, a gente tem aí 4, né? E multiplicando todos os valores que estão aqui, ó, 10 vezes 9, vezes 4, vezes 7, vezes 6 e vezes 5, a gente tem aí 75.600 anagramas. Ou seja, se eu reescrever a palavra Copacabana trocando suas letras de lugares, eu tenho aí 75.600 anagramas diferentes aí, sem repetição, né? Ou seja, eu já tirei todos aqueles elementos que repetiam, eu joguei fora, então eu vou ter somente 75.600 anagramas aí referente à palavra Copacabana. Vamos para um outro exemplo? Trouxe esse outro exemplo aí para que vocês vejam aí uma outra aplicação, tá? De anagramas com repetição, ou na verdade permutação com repetição. Então vamos lá. Um casal tem 6 filhos, sendo 4 meninos e 2 meninas, ou seja, 4 meninos e 2 meninas. De quantos modos distintos poderia ter ocorrido a ordem dos nascimentos dos filhos desse casal? Ou seja, vamos supor, poderia ter nascido os 4 filhos primeiro, depois as 2 filhas. Poderia ter nascido as 2 filhas primeiro, depois os 4 filhos. Poderia ter nascido lá uma filha, os 4 filhos e uma outra filha. Teria várias formas disso ter ocorrido. Eu quero saber quantas formas que poderia ter ocorrido esse nascimento aí entre os sexos, vamos dizer assim, propriamente dito, dos filhos desse casal. Qual que é o raciocínio na verdade? Olha só, eu vou chamar de M todos os filhos, né, do sexo masculino e vou chamar de F todos os filhos de sexo feminino, né? Por quê? Porque vai ficar mais fácil, porque aí eu teria 4 letras M, né, e 2 letras F, como vocês vão ver aí, ó. Na verdade eu tenho 6 letras, né, para serem perguntadas, sendo que 4 são letras M e 2 letras F. Observa agora, como eu tenho letras aí que são repetidas, né, eu posso usar a ideia de permutação com repetição. Usando a fórmula da permutação com repetição, né, que nós vimos aí nos slides anteriores, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente pode fazer então a permutação de 6, né, tomados 4 e 2 a 2 por repetição. O que é isso? Ó, esse 4 e esse 2 são as letras que estão repetindo, 4 letras M e 2 letras F, que são referentes aos filhos, né? E 6 é a quantidade de filhos que esse casal tem. Fazendo então, ó, 6 fatorial dividido por 4 vezes 2 fatorial, desmembrando o 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4, parando no 4 e deixando esse 4 aqui também, e
desmembrando 2, o que, que a gente vai ter? Olha só, a gente vai ter aí 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 4 fatorial vezes 2 vezes 1, né? Simplificando 4 fatorial aqui e também fazendo agora a multiplicação 6 vezes 5, que dá 30, dividido por 2, 6 vezes 5 dá 30 e 30 dividido por 2, o que a gente tem? A gente tem 15 modos distintos para o nascimento dos filhos desse casal. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês, mas a ideia é o seguinte, esses 15 modos complementam, na verdade, o que eu vou falar aqui para vocês. Olha só, a gente poderia ter os 4 filhos nascidos primeiro, depois as 2 filhas, a gente poderia ter 3 filhos nascidos, depois uma filha e um filho e uma filha, a gente poderia ter as 2 filhas nascidas primeiras, depois os 4 filhos, e assim a gente vai fazendo aí, né? Dentro desses 15 a gente já eliminou todas as possíveis repetições aí. Por quê? Porque no caso aqui a gente está tratando como letras repetidas, mas a gente usou a fórmula adequada, que é a fórmula de permutação com repetição, resolvendo assim, na verdade, né, o que? A ordem aí, organizando a ordem sem a repetição. Então, voltando na nossa tela inicial, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aí comigo até agora e que na próxima aula nós possamos estar aqui juntos novamente estudando, né? Então, desejo para vocês aí bons estudos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e ajude a compartilhar. Um grande abraço e até a próxima aula, que o canal Etnomef by Diego Cortes deseja a todos vocês. Até mais!